Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 2 da NFL. Gabriel Martins aqui para parte 1, na qual falaremos sobre os jogos da primeira janela de horários. A NFL dividiu mal os horários dos jogos, né? Tiveram 10 jogos no primeiro horário e 3 no segundo, depois o Sunday Night Football. Então a gente vai falar desses 10 primeiros jogos aqui, e na parte 2 falaremos sobre Chiefs e Bengals, Sunday Night Football e os outros jogos das 17. Promoção, na verdade o sorteio, como eu falei nas redes sociais, no Instagram, no Blue Sky e tal. Eu vou sortear um Pix de R$100 para uma pessoa que se inscrever essa semana para receber notificações de podcasts e outras notificações do podcast Cara dos Esportes no WhatsApp. Se você era inscrito, se você já é inscrito, mudou o número, você vai precisar se inscrever de novo. Então, para você participar, vai ter um número na descrição, vai ter o link que você clica e abre e tal, mas vai ter um número também. Você manda lá e manda "quero receber", que eu vou te incluir na lista. Se você não me adicionar aos contatos, você não vai estar concorrendo. Então, você precisa me adicionar aos seus contatos para você receber. Eu vou mandar notificação de podcast. Não vai ser muita coisa não vai te irritar não, pode ficar tranquilo. Novos podcasts e outras promoções e ofertas legais do podcast Cara dos Esportes. Então, não deixa. A melhor forma também. Por que eu tô fazendo isso? É porque o Gabriel é maluco? Não. A gente viu agora, né? Uma rede social, sabe-se lá quando vai voltar, né? O Twitter. Então, é importante eu ter esse contato direto com vocês. E se você me mandar mensagem lá no WhatsApp, se eu tiver com tempo, eu vou responder. Quem já mandou mensagem sabe, eu respondo quase sempre. Não posso dizer sempre, que às vezes eu tô muito ocupado, mas quase sempre eu tô respondendo. Então vai estar lá o link, eu vou sortear nessa sexta-feira, vou anunciar em algum momento nas redes sociais quem venceu o Pix, né? E vou entrar em contato com a pessoa diretamente. Então não deixe de participar, é uma forma da gente ter um contato direto e vai ter esse incentivo extra. Quem se inscrever nessa semana até a sexta-feira, dia 20 de setembro, vou sortear uma pessoa para concorrer a um Pix de R$100. O número é 21997474693. Vai estar na descrição, vai ter um link que eu vou colocar. Você clica, abre o seu WhatsApp e manda lá, "quero receber", e me adiciona aos contatos. De novo, se você não me adicionar aos contatos, você não vai receber. Dado os recados, vamos ao programa. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Detroit Lions por 20-16, jogando em Detroit, um jogo importantíssimo, um jogo com muita intensidade. Parecia uma partida de playoffs na NFC, e dois times que eu imagino que devem estar na pós-temporada. Baker Mayfield, campanha para MVP, será que já começou? A atuação dele nesse domingo é um bom caso de ver o jogo versus só olhar o box score simples, né? Porque ele teve 12 passes completados de 19 tentados, 185 jardas, um touchdown e uma interceptação. Teve um touchdown correndo com a bola também. Mas achei que foi um jogo muito bom. Nos momentos importantes, ele fez jogadas importantes. A defesa do Tampa Bay Buccaneers jogou muito bem. O Jared Goff jogou mal. Outro cara que os números enganam, porque ele teve 34 passes de 55 para 307 jardas. Pode parecer bom, mas foram 2 interceptações e eu não achei que ele fez um jogo bom. As interceptações não foram bons lances dele, mas ainda assim foram um azar, né? A primeira, o Jameson Williams, que fez um jogo muito bom, e ele ficou enroscado ali com a secundária, deveria ter sido interferência. Então quando ele tá quebrando ali na direção da bola, ele fica enroscado, não chega na bola, o passe é interceptado, deveria ter sido anulada. E a segunda foi mais erro do Goff, né? Porque ele não conseguiu completar o movimento com o braço, né? Bate no defensor do Tampa Bay Buccaneers, mas ele deveria ter a percepção de espaço ali no pocket. Aí o passe acabou saindo ruim e ele foi interceptado, mas ainda assim foram 2 lances de azar. Mas ele em geral não jogou bem, né? E já não tinha jogado tão bem contra o Los Angeles Rams, né? E o Goff, que vem da melhor temporada dele na carreira, provavelmente, na temporada 2023. É essa ou 2018 com os Rams ainda, né? Mas o ataque acabou não indo tão bem, né? E como eu falei, o Jameson Williams jogou bem, Amon-Ra St. Brown apareceu bem também, mas o Goff deixou a desejar ali nos momentos importantes, né? Por exemplo, a equipe teve uma conversão de
fake punt, né, com o Jack Fox, o punter da equipe, mas eu não fui o suficiente. A defesa jogou muito bem, né? A defesa que era o problema dos Lions nos últimos 2 anos, né? Era uma das piores defesas da NFL, começou bem o ano. O Aidan Hutchinson teve um jogo espetacular, foram 4 sacks e meio no jogo, né? Ele estava perto do recorde da franquia, conseguiu gerar muita pressão no Baker Mayfield, teve interceptação também do Brian Branch, né? Que tá jogando muito bem, né? O Brian Branch que ele tava jogando muito bem, se machucou na última temporada, voltou, tá jogando em alto nível. Mas mérito pro Tampa Bay Buccaneers. A defesa jogou muito bem, muito disso do Goff jogar mal, obviamente, é por conta da defesa do Tampa Bay Buccaneers. E o Baker Mayfield, nos momentos importantes, ele apareceu. Acho que o Chris Godwin fez uma partida muito boa também, 7 recepções, 117 jardas e um touchdown. E olho no Tampa Bay Buccaneers, né? E olho na NFC Sul, né? Que tem 2 times fortes, né? Até agora. No Orleans Saints, que a gente vai falar logo em seguida, e no Tampa Bay Buccaneers, né? Então, olho na divisão. E os Bucks estão jogando, assim, o Lions jogou um pouco abaixo? Jogou, mas ainda assim eu acho que é um time forte. E o Tampa Bay Buccaneers venceu e se vingou, né? Não se vingou, né? Porque não vale a mesma coisa. Mas os Lions eliminaram os Bucks nos playoffs da temporada passada. E os Bucks vencem esse jogo, que pode ser importante, né? Com 2 times ali brigando dentro da NFC, pode ser um jogo importante lá pra frente. Vamos falar agora sobre a vitória do Seattle Seahawks pra cima do New England Patriots por 23-20 na prorrogação. E pra falar desse jogo, eu vou ligar pro meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista, torcedor do Seattle Seahawks. Vamos ver se ele atende. A vitória na prorrogação é importante, uma grande viagem de Seattle pra New England. Alô? Rodrigo Moisés, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar sobre a vitória do seu Seattle Seahawks para cima do New England Patriots, 23-20. Na prorrogação, um jogo que é uma das viagens mais longas dentro da NFL, nos Estados Unidos, claro, né? 4.800 quilômetros de Seattle para Boston. Você sabe qual que é a viagem mais longa na NFL? Eu chutaria que talvez fosse de Miami ou de Tampa até Seattle. Exatamente, Miami até Seattle. Pô, cara, o Rodrigo sabe muito de geografia mesmo. Seattle para Boston é 1.000 quilômetros a mais que Porto Alegre para São Luís. Que Nossa. Os 2 extremos aqui do Brasil. Mas enfim, Rodrigo, seja bem-vindo ao podcast. O Seattle Seahawks venceu na prorrogação. Um jogo muito disputado. Primeiro tempo ali foi apertado pro intervalo, 17-13. O Seahawks conseguiu levar o jogo pra prorrogação com um field goal ali na penúltima campanha, na verdade, deles na partida. Os Patriots tiveram a bola, 3 and out, e depois os Seahawks conseguiram o field goal da vitória. Um jogo muito disputado e que você, não como torcedor do Seahawks, né? Como torcedor do Seahawks e um cara que cobre NFL também, que acompanha profissionalmente, o que você achou da atuação do Seahawks? Primeira derrota dos Patriots na temporada, segunda vitória dos Seahawks. Eles abriram com vitória e agora vencem novamente. Profissionalmente falando, segue o líder. Não, brincadeira. Cara, foi um jogo, como você falou, você resumiu bem, né? Acho que foi um jogo muito, muito disputado. O Patriots até tem se mostrado melhor do que a gente achou que seria, né? Eu esperava menos, na verdade, desse time do Patriots. Uhum. E foi muito engraçado porque foi um jogo de contrastes, assim. Porque o New England Patriots é um time que basicamente é um time que um ataque basicamente terrestre, né? É um time que apenas corre com a bola praticamente. E o Seahawks é o contrário, né? O Seahawks é um time que realmente resolveu passar a bola. O Dino Smith passou a bola 44 vezes. Então, isso mostra como são times bem diferentes, assim. E sobre o Seahawks, eu acho que o time jogou muito bem. Eu acho que o ataque aéreo funcionou. E talvez o destaque seja que finalmente o Smith Ndigma teve um jogo assim, realmente grande, né? Um jogo realmente expressivo. Ele teve 16 targets para 12 recepções e 117 jardas. A gente sabe que ele é um slot. E nessa ausência do Kenneth Walker, eu acho que isso substitui muito bem o que é o jogo terrestre, né? A gente vê times bons da NFL que fazem isso. Eles trocam esse jogo terrestre por esses passes mais curtos e, enfim,
acabou funcionando muito bem hoje. O Metcalf também desencantou. E ele parece, rapidinho, sobre o Jackson Smith-Njigba, ele parece claramente ter suplantado o Tyler Lockett, né, na hierarquia dos wide receivers, né? Ele é o alvo número 2 hoje, né? O Tyler Lockett até apareceu nos momentos ali importantes, né? Teve 2 recepções apenas, teve uma que foi numa terceira descida longa, mas claramente é o Jackson Smith-Njigba o wide receiver 2 hoje. Curioso, na semana 1 o Tyler Lockett teve um jogo muito bom, né? Mas é isso que você falou. E eu achei interessante, né? Porque se você parar pra pensar, sorte do time que tem o Tyler Lockett como wide receiver 3, né? Uhum. E pra um time do Seahawks que vai passar muito a bola, realmente isso é muito bom. O ponto negativo vai pra defesa ali contra o passe no miolo da defesa do Seahawks, né? Porque o Hunter Henry fez o que ele quis. Foram 149 jardas aéreas do Jacoby Brissett, que eu achei que pro Jacoby Brissett eu achei que foi um bom jogo. Eu acho que é o que se espera dele. 109 jardas foram pro Hunter Henry, né? Foram 8 recepções pra 109 jardas. Lembra do Ken Chancellor e ele não sabe ficar com o passe? Foi mais ou menos essa vibe, assim. Só que ao contrário, né? Foram acho que 5 ou 6 recepções pra primeira descida do Hunter Henry. Ele fez um grande jogo mesmo. A equipe correu muito bem com a bola também, 185 jardas. Mas ali o Seahawks tem mais poder aéreo, né? Isso faz muita diferença. Achei que o Dino Smith fez um jogo muito bom. Ele é um cara que é difícil, não sei se as pessoas estimam ele corretamente, né? Mas ele é um quarterback de bom nível e, claro, que você ter um trio de wide receivers como esse que a gente falou ajuda muito, mas ele, por si só, eu acho que ele merece muitos méritos por esse desempenho. E, assim, os Patriots é exatamente como o Rodrigo falou, né? É um time que tá, nessas 2 primeiras semanas, jogou acima do esperado, né, Rodrigo? Se você começa, antes da temporada, você fala que os Patriots iriam vencer os Cincinnati Bengals e iriam perder apenas na prorrogação para os Seahawks, a maioria das pessoas aqui estavam apostando no começo 0-2 para os Patriots, sem muito mistério, né? A grande expectativa no início da temporada do Patriots era quando que o Drake May ia jogar, né? Acho que isso que a gente estava esperando. E assim, por enquanto, deixa o Jacob Brissett lá, né? Eu acho que ele tá fazendo muito bem. E assim, o Jacob Brissett, ele, possivelmente é um dos 32 melhores quarterbacks da NFL, né? E então, dá pra tirar alguma coisa com ele. A defesa do Patriots, eu acho que começou bem a temporada. A gente tinha jogado bem contra o Cincinnati Bengals. Jogou bem de novo contra o Seahawks, né? E aí é aquela coisa, né? Um ataque que, quando tem ataque limitado, especialmente ali em situação de prorrogação, tu vai precisar de alguma coisa, tu vai precisar abrir a caixa de ferramentas ali, e o Patriots não tinha, né? Enquanto o Seahawks, por exemplo, teve o Tyler Lockett, que fez uma recepção extremamente importante no momento, mesmo ele não tendo tão bem. Então, o Seahawks é um time um pouco mais completo, começa muito bem a temporada, né? Numa divisão tão difícil, onde os outros times já tropeçaram. O Rams começou 0-2, o Niners perdeu essa semana. Então, pro Seahawks, ótimo. O Seahawks fez o seu papel, começou contra 2 times que não são muito fortes, claro, mas tá 2-0, é o líder da divisão. Segue o líder. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu! O New Orleans Saints atropelou o Dallas Cowboys por 44-19 no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, o Jerry World, como tem o apelido. Olho no New Orleans Saints. E, pra mim, uma das histórias mais interessantes da semana 2 era se esse New Orleans Saints era de verdade ou apenas enfrentou o Carolina Panthers. E a gente viu que não é um time que apenas enfrentou o Carolina Panthers, né? Mais um jogo muito bom do Derek Carr. Ele teve 11 passos completados para 243 jardas, que é uma média altíssima. Ele tá completando um monte de passe longo pro Chris Olave, pro Rashid Shaheed. O Alvin Kamara voltou a ser o Alvin Kamara de 2019, que eu nunca esperaria. Para mim, o Alvin Kamara tava entrando ali já na reta final da carreira. Ele é running back, né? A gente sabe que a longevidade é menor, ele tem 29 anos. Tá jogando tão bem quanto o Alvin Kamara do contrato de calouro, né? Um absurdo, recebendo passes. Ele teve 65 jardas, teve um touchdown longo de 57 jardas, teve 115 jardas correndo com a bola. Ele já veio de um jogo muito bom contra o Carolina Panthers. E, cara, esse ataque do Saints tá pegando fogo. Não é sustentável manter um nível desse, né? 47 pontos num jogo, 44 no outro. Mas a gente tem que levar a sério esse time, né? Defensivamente tá jogando muito bem. Eu achei que o Tyrann Mathieu tá jogando muito bem também, né? E, enfim, é uma equipe que
Chase Young aparecendo bem. Cara, é um time que eu brincava muito na última temporada, que era o time que eu menos gostava de assistir. E agora é um dos times, talvez é o time que eu esteja mais interessado em assistir na semana 3, né? Porque muitos passes longos, o Derek Carr jogando, a melhor sequência de 2 jogos da carreira dele, né? E o Derek Carr sempre foi um cara mais conservador e tal. Ele melhorou quanto a isso ao longo da carreira, começou a arriscar mais, mas ainda assim é um quarterback mais conservador, né? Mas ele tá completando um monte de bomba, tá soltando o braço nesse ataque do New Orleans Saints que eu não esperava. Não esperava. Clint Kubiak, coordenador ofensivo, filho do Gary Kubiak, né? A gente sabe que na NFL o nepotismo corre solto, né? Mas o Clint Kubiak tá fazendo um trabalho muito bom no comando, né? E o pai dele é uma grandemente ofensiva, né? Tá vivo ainda, né? Ele tá aposentado, mas o Clint Kubiak realmente, o filho dele, que trabalhou no 49ers, da coaching tree do Kyle Shanahan, realmente fazendo um grande trabalho. E o Dallas Cowboys, Dak não jogou bem. As interceptações complicadas, realmente, né? E tudo bem, o Saints tá pegando fogo no ataque, né? Mas eles foram atropelados. A defesa dos Cowboys era pra ser um ponto forte da equipe, né? E tá todo mundo sendo queimado. O Micah Parsons, cara, não fez muita coisa, né? Não conseguiu sack, não conseguiu chegar perto do Derek Carr e é preocupante. Acho que é preocupante esse começo dos Cowboys, porque contra os Browns a equipe venceu bem, mas não foi uma atuação espetacular, né? 33-17, mas não foi uma atuação espetacular, né? Os Browns é um time horroroso, né? Os Browns são um time horroroso, ou o Browns é um time horroroso. Mas sei lá, é um time que mal treinado. É um time que eu não gosto do Mike McCarthy, não gosto da comissão técnica. É um time que tinha uma defesa muito forte e perdeu o coordenador defensivo e tá parecendo exatamente isso em campo, né? E foi atropelado por um time que tá pegando fogo. É a grande surpresa da temporada. Sem dúvida é o New Orleans Saints, que foi um dos times mais chatos de assistir na última temporada e se tornou um dos times mais legais de se assistir depois de 2 semanas, enquanto os Cowboys eu acho que é motivo pra preocupação, né? Toda vez que se leva 44 pontos, por mais atípico que seja, 44 pontos ainda são 44 pontos jogando em casa, pra um time que tinha aspirações de Super Bowl e tal, é complicado. Complicado pro Dallas Cowboys. O Green Bay Packers derrotou o Indianapolis Colts por 16-10, jogando em Green Bay, sem Jordan Love. Malik Willis foi o quarterback, e a gente viu o Malik Willis na sexta-feira passada. Ele teve 2 chances de lançar um Hail Mary e não conseguiu, mas é um exemplo claro de como é diferente quando um quarterback entra durante uma partida e quando ele tem a semana inteira para se preparar, né? Ainda mais a semana inteira com um treinador tão talentoso como é o Matt LaFleur, né? E o Matt LaFleur, ele tem esse histórico de se preparar bem com o quarterback reserva e montou um plano de jogo muito bom, né? A gente viu os Colts com dificuldade para parar o jogo terrestre contra o Houston Texans na semana 1, e os Packers demoliram os Colts pelo chão, né? Foram 261 jardas. O Josh Jacobs jogou muito bem, correu. Teve um fumble, é verdade, mas foram 151 jardas. O Malik Willis correu muito bem com a bola. E nas poucas vezes que ele precisou passar, teve um índice de passes completados muito alto. 12 de 14 passes, não lançou interceptação. Não foi sacado, até porque ele teve muitos poucos dropbacks, né? Mas os Packers dominaram ali. Os Colts esboçaram uma reação. Teve um fumble do Josh Jacobs. O fumble do Josh Jacobs foi na linha de 1 jarda, né? Então poderia ter sido mais tranquilo ali se não tem essa jogada, né? Mas os Packers chegaram a ter o punch ali no final da partida, com 49 segundos pro fim. Os Colts receberam a bola de volta, tentaram, mas o Anthony Richardson não conseguiu o Hail Mary. Quer dizer, ele conseguiu lançar a bola, nem chegou na endzone, mas o passe foi interceptado, basicamente não faz diferença nenhuma. Mas o Anthony Richardson não jogou bem. Primeiro jogo dele, ele teve flashes, teve aquela bomba dele pro Alec Pierce, que foi espetacular. Teve uma outra jogada correndo com a bola, e teve até uma outra jogada boa nessa partida, né? Mas em geral, ele parece um cara que é um dos melhores atletas na NFL,
mas que jogou muito pouco a posição de quarterback, né? Que ele é um cara que jogou muito pouco no futebol americano universitário, teve basicamente um ano como titular, ele jogou muito pouco ano passado, se machucou, então ele é um cara extremamente cru, né? Mas ele já mostra ali, ele se move bem no pocket, acho que tem uma boa leitura ali de movimentação no pocket e tal, mas ele tá muito cru ainda. E tá muito longe ainda de ser um quarterback de bom nível, né? O que anima, e o que, por exemplo, eu e outras pessoas que gostamos do Anthony Richardson como prospecto, é justamente o que ele pode vir a ser, não o que ele é ainda, né? Mas tiveram problemas além dele, né? A defesa dos Colts foi uma piada. A linha defensiva jogou muito mal mais uma vez, tanto contra o passe, tanto contra o jogo terrestre. O Laiato Lato, que era meu palpite para calor defensivo, se machucou, o que é um problema, e nada deu certo, né? Teve o Kenny Moore, que é o melhor defensive back da equipe, foi queimado no touchdown do Trey Weeks, então nada deu certo pros Colts. Os Colts que foram competitivos e dava uma impressão de ser um time muito bem treinado na última temporada, não é a mesma impressão que eu tenho depois desses 2 jogos. Eu não gostei do que o Shane Steichen tem feito nesse começo de temporada, né? Acho que é um time que tá longe ainda. O Anthony Richardson, como eu falei. A diferença é que você tinha um quarterback profissional, né? O Gardner Minshew, um cara que é experiente, não tem um décimo do atleticismo e do potencial do Anthony Richardson, mas ele é um cara que sabe fazer ali, sabe o que ele tem que fazer em campo. O Anthony Richardson, ele não sabe, né? Por exemplo, uma das interceptações dele, não dá nem pra entender o que ele viu pra tentar aquele passe, né? Não, eu sinceramente não sei qual foi a leitura, não sei, parece ali que foi uma cãibra mental, mas foi uma atuação bem preocupante pros Colts. E os Packers, eu exalto muito o Matt LaFleur, e ele é um grande treinador, né? E muita gente inteligente apostou nos Packers nesse jogo. Eu talvez tenha feito uma fezinha nos Colts aí na reta final da semana, mas é um time muito bem treinado. Dois opostos aqui. Um time que eu achei muito mal treinado nesse domingo, que foi os Colts, e um time que foi muito bem treinado no Green Bay Packers. Vamos falar agora sobre a vitória do New York Jets para cima do Tennessee Titans, 24-17, a primeira vitória do New York Jets na temporada, no segundo jogo, primeira vitória completa de Aaron Rodgers em campo. Eu, assistindo ao jogo, eu tive a impressão de uns Jets melhores defensivamente, né? Mas eu convidei aqui meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista especializado em NFL, para falar um pouco com a gente sobre o jogo. João, você teve a mesma impressão ou você atribuiria esses números melhores a um ataque bem mais fraco do Tennessee Titans, comandado pelo Will Levis, que definitivamente não teve um jogo bom? Boa noite, gente. Boa noite, Gabriel. A defesa com certeza foi melhor do que na primeira partida, mas ainda não é a defesa que a torcida dos Jets espera. Hoje o DJ Reed não jogou o Brandon Echols no lugar dele, e a defesa dos Jets sempre foi muito boa, sendo quase perfeita. Ela não era uma defesa que tinha muitos saques, ela não era uma defesa que tinha muitas interceptações. Ela era uma defesa sólida, era uma defesa que não deixava os ataques trabalharem, e os ataques conseguiram trabalhar, o ataque desse Titans conseguiu trabalhar nesse jogo, mas definitivamente foi melhor que na primeira partida contra o San Francisco 49ers. A defesa cresce a partir do momento que o Will Levis tem um momento de arreia mental, né? Como ele teve na primeira partida da temporada, aquela interceptação do Chicago Bears. Hoje foi uma sequência de 2 jogadas do Will Levis. Ele sofre um fumble ridículo, que ele tá sendo sacado, ele joga a bola para trás para tentar achar o running back, e a bola cai no chão e acaba o Jets recuperando a bola. E logo na jogada seguinte, o Jets tem uma campanha que é um train out, na jogada seguinte o Will Levis volta, tenta um passe longo e é interceptado. Então a partir daí a defesa dos Jets começou a se sentir um pouquinho melhor. E o ataque dos Jets ainda muito fora de ritmo, mas dá para perceber que quando o Aaron Rodgers entra em ritmo com seus recebedores, com os passes curtos pro running back, principalmente com o Garrett Wilson, o ataque funciona. O ataque é um ataque funcional de NFL. Então, eu acho que falta isso ainda para os Jets chegarem no nível que a gente espera que eles possam chegar. Eles acharem esse ritmo mais cedo na partida. Porque eles começam a partida tentando muito envolver as corridas simples com o Breece Hall, tudo. Eles conseguiram achar um ritmo melhor quando tiraram um pouco o Breece Hall do campo. O calouro, o Braylon Allen, de Wisconsin, teve 2 touchdowns hoje. Então, o Aaron Rodgers ainda tentando achar esse ritmo depois de um ano parado, né?
Eu ia perguntar justamente sobre o que você achou do Aaron Rodgers, né, que eu tive basicamente a mesma impressão, né, um cara que a mobilidade parece que declinou muito mais do que o talento no braço, né, o braço dele ainda tá lá, e o timing parece que não tá lá ainda, né, o Garrett Wilson ele funciona porque os dois são talentosíssimos, né, mas eu acho que é uma conexão que a tendência é melhorar. Você sentiu que ele foi protegido muito bem? Eu achei que ele foi, não muito bem, mas eu acho que ele teve uma proteção boa. E foi o caso também no jogo da semana 1. Ele teve 2 sacks, é verdade, mas eu não senti que foi um jogo que os Titans conseguiram um alto índice de pressão, né? Que eu acho que já é uma grande evolução para os Jets em relação à linha ofensiva da temporada passada, né? Novamente a linha ofensiva não comprometeu, né? O Aaron Rodgers teve 2 sacks, mas muitos sacks de cobertura. Teve alguns sacks, até por falta de criatividade nas jogadas dos Jets, porque me parece às vezes que não tem muitas opções dentro do campo as jogadas. Então o Aaron Rodgers fica ali, na primeira leitura não tá ali. Ele é um cara que ele tem capacidade de olhar pra segunda, pra terceira, mas às vezes não tem tempo pra isso. Mas a linha ofensiva não comprometeu mais uma vez. Ele não tem mais a mesma mobilidade, né, pra esticar as jogadas, né, como ele tinha antigamente. Exatamente, não tem mais essa mobilidade. Então ele, como você falou, o talento do braço ainda dá lá, mas tudo como é que eu posso dizer? É um pouquinho abaixo do que já foi. Sim. Nunca vai ser o auge do Aaron Rodgers, mas é um pouquinho abaixo. Então, aqueles lançamentos fora de plataforma, ele ainda tá pegando o jeito de conseguir acertar os recebedores. Ele tá conseguindo acertar ainda. Mas, de novo, eu acho que essa partida foi um passo importante para ele pegar ritmo, não só com o Garrett Wilson, como ele já tinha pegado na primeira partida, mas com outros jogadores. Teve touchdown pro Braylon Allen passado, que é o calor running back. Teve um touchdown longo pro Breece Hall passado, que é ali, o Aaron Rodgers lançando uma bola longa. Então ele usou um pouco mais os tight ends hoje, usou o Alan Lazar, o Mike Williams apareceu pela primeira vez. Então eu acho que é uma partida importante para isso, para todo mundo pegar ritmo, porque a partida contra os 49ers é a primeira partida da temporada, todo mundo tirando a ferrugem. Agora é hora de pegar ritmo, mas ainda longe do que eu acho que esses times dos Jets podem ser. E a defesa é um ponto de preocupação na minha cabeça no momento. Jogou melhor, mas ainda não é aquela defesa dominante que a gente estava esperando. O CJ Mosley, mais uma vez, perdeu os snaps. Foi assim na primeira partida contra os 49ers. Essa partida machucou, perdeu né? os snaps também. Sim. Quem se machucou também? Jermaine Johnson, o edge rusher dos Jets, teve uma temporada passada muito boa, e sem o Hassan Reddick, era o principal arma desse edge dos Jets. Então, o Hassan Reddick teve, o Jermaine Johnson teve que ser tirado de campo de carrinho, ainda não tiveram mais detalhes sobre a lesão, mas foi uma lesão longa do Jermaine Johnson, mais pressão ainda no front office dos Jets para conseguir um contrato com o Hassan Reddick, né? Porque já perdeu o Bryce Huff na intertemporada, perdeu o John Franklin Myers, agora você perde o Jermaine Johnson. Então a linha defensiva dos Jets, que era tida como uma das melhores da NFL, começa a ficar muito, muito fina na posição de edge rusher. Então eu acho que a princípio é isso. E de novo, eu acho que o principal desse time dos Jets é achar o ritmo. Algumas jogadas da defesa ainda estão sem ritmo. O ataque, quando tem ritmo, você consegue ver que tem alguma coisa ali, mas quando tá sem ritmo é corrida, punch. Então eu acho que é isso. Alguns pontos, né? Os Jets venceram por 7 pontos o Tennessee Titans, né? Então também não dá pra colocar uma grande evolução de qualquer jeito, né? Porque os Titans entraram vivo no último quarto, né? Teve um touchdown longo do Calvin Ridley. Me preocupou um pouco os Jets tendo um pouco de problema pra chamar a jogada em tempo, né? E se a gente lembra bem, quando o Nathaniel Hackett era o treinador do Denver Broncos, foi um problema sério que os Broncos tiveram com o Russell Wilson, né? Muitas penalidades de atraso de jogo, né? Delay of game. E a gente viu um pouquinho isso, né? E ver como que o denominador comum é o Nathaniel Hackett, né? Porque Aaron Rodgers é um baita de um veterano. Então isso assim, os Jets... Acho que eu achei o hype antes da temporada um pouco excessivo. Mas eu acho que é um time que tem peças pra jogar melhor do que jogou nessas 2 primeiras semanas, mas conseguiu uma vitória e vai ter uma sequência tranquila no calendário daqui pra frente, então é o time que pode se encontrar. João, muito obrigado pela participação. Não vamos falar de nenhum outro evento esportivo que aconteceu nesse domingo. Eu e o João torcemos pro Flamengo, então um grande abraço.
Abraço. O Baltimore Ravens foi derrotado em casa pelo Las Vegas Raiders 26-23. Tem duas formas de você encarar uma grande virada do Las Vegas Raiders, que estavam perdendo por 10 pontos com 10 minutos para o fim da partida, e outra como um grande colapso do Baltimore Ravens, né, que estava do outro lado, estava vencendo por 10 pontos com 10 minutos para o fim da partida. Os Raiders não desistiram, o Davante Adams fez um jogo espetacular ali, colocou o time nas costas, o Gardner Minshew, que não começou bem, terminou muito bem a partida, o Max Crosby, esse sim, por 60 minutos foi espetacular, 4 tackles atrás da linha de scrimmage, 2 sacks, realmente uma atuação bem raçuda do Las Vegas Raiders, né, que é um time que ninguém tem grandes expectativas e tá jogando em Baltimore contra os Ravens e tudo mais, e botou uma luta grande, né? Lutou bastante, teve field goal errado dos Ravens, é verdade, e a gente tem que começar a conversar se começar não, acho que nem fato de conversar, o Justin Tucker não é mais o Justin Tucker, né? Ele, os últimos 7 chutes dele de mais de 50 jardas, ele acertou 1, e ele ainda é um cara confiável dentro das 50 jardas, que acho que é sustentável, mas ele não é mais o cara que, por exemplo, quebrou o recorde de field goal mais longo da história, né? E ele não é nem tão velho pra kicker, né? 34 anos, então... Mas ele claramente dá sinais de declínio. Só que eu acho que ele foi bom o suficiente ao longo da carreira que vale a pena dar o benefício da dúvida, né? Tentar ver se ele sai dessa espiral, né? Que já vem desde a última temporada. Mas assim, não é culpa do Justin Tucker, né? A culpa é a defesa dos Ravens jogando abaixo. Isso era de esperar. O ataque dos Ravens realmente tem sido uma decepção. A linha ofensiva dos Ravens não existe. A gente sabia que mudaram titulares e tal, mas tá jogando muito mal. E eu acho que o Todd Monken tá fazendo um trabalho péssimo no comando do ataque da equipe. Péssimo, ele substituiu o Greg Roman. Foi uma contratação que eu elogiei, porque ele fez um trabalho muito bom no ataque do Tampa Bay Buccaneers alguns anos atrás. Fez um trabalho muito bom na Universidade de Geórgia. Volta para os Ravens em 2023, eu achei que ele era o cara para levar o Lamar Jackson a um novo... Claro que o Lamar Jackson, ele não... Isso aqui não exime o Lamar Jackson de culpa, ele não jogou bem. Ele não foi bom o suficiente, nem como passador, nem como corredor. Mas esse ataque dos Ravens, muito mal desenhado no jogo da semana 1, muito mal desenhado no jogo da semana 2 novamente, né? Um time que... A gente viu aquele jogo monstruoso do Isaiah Likely na semana 1... E aí agora a gente vê ele ter 3 alvos na partida, né? Parece que, vamos tomar cuidado aqui com os sentimentos do Mark Andrews, né? Que aí ele tem 5 alvos, 4 recepções, 51 jardas, ok. Mas você ignora um cara como o Isaiah Likely, né? O Zay Flowers jogou bem. A equipe forçou muita bola na direção do Derrick Henry e não foi eficiente. Ele terminou com 4,7 jardas por carregada, que é uma média boa. Qualquer coisa acima de 4 jardas é uma média boa. 18 carregadas, 84 jardas. Mas 29 jardas vieram numa só carregada, né? Então, o resto ali são 17 carregadas para 55 jardas, que é bem pouco. Mas é claramente, a gente investiu no Derrick Henry, vamos usar o Derrick Henry. O Mark Andrews apareceu pouco, vamos dar mais a bola pro Mark Andrews. Mas não é assim que você tem que montar um ataque. Você tem que montar um ataque para fazer o que ele faz de melhor, né? E eu não acho que o Todd Monken... Eu não acho que ele tá estabelecendo a visão dele, que era um ataque aéreo muito vertical, e nem tá jogando pro que o Lamar Jackson faz de melhor, né? Então eu acho que tá meio que num meio termo que tá só atrapalhando. Não gosto desse ataque, não acho que ele tá fazendo um bom trabalho. E a defesa é um processo, né? A defesa, a gente sabia que ia demorar, mas eu não tô gostando nada desse time dos Ravens. Mais mérito pros Raiders, eu tenho muita crítica ao trabalho do Antonio Pierce, né? Eu não acho que ele vai ser um bom head coach a longo prazo, mas ele pelo menos mantém o time ali aguerrido, o time não desistiu e lutou pra vencer um jogo, graças a um desempenho sobre-humano da Davante Adams no segundo tempo. Teve uma recepção dele que foi uma das recepções mais absurdas que você vai ver, procura lá no YouTube que você vai achar. E o Max Crosby também, que fez um jogo espetacular. Vitória pros Raiders, que estão 1-1, e os Ravens 0-2, e era um time que eu não tinha boas expectativas, ainda assim coloquei eles indo aos playoffs, mas é um time que tem decepcionado, porque você olha esse começo, Chiefs e Ravens, você espera que você vai perder pros Chiefs e ganhar dos Raiders, só que aí você perde os 2 jogos aí, e jogando melhor contra os Chiefs do que contra
os Raiders realmente é preocupante. Vamos falar sobre a vitória do Minnesota Vikings pra cima do San Francisco 49ers, 23-17. Dá pra dizer que foi uma zebra, não uma grande zebra, porque eu acho que o Minnesota Vikings é um time competente, mas uma zebra considerável. E pra falar sobre esse jogo, o meu amigo Vitor Camargo, jornalista, que você conhece ele pelo 2 Minute Warning. Eu gosto de convidar, muitas vezes vocês acabaram de ouvir eu falando com o Rodrigo, mas eu acho que muitas vezes rende mais quando é um convidado do time que foi derrotado, no caso. Mas os Vikings venceram com uma atuação muito boa do Sam Darnold, o segundo jogo dele muito bom. E um jogo que eu diria, Vitor, defesa dos 49ers um pouco exposta, tudo bem que teve um touchdown de 97 jardas do Justin Jefferson, né? Mas eu senti que pelo chão os Vikings meio que fizeram tudo o que eles queriam. Aí, na verdade, mesmo a performance da defesa, eu acho que ela fica bastante mascarada por 2 turnovers. Foram 2 jogadas individuais do melhor linebacker da liga, né? Foi o Fred Warner. Sim, tem isso, né? Foi uma interceptação, um fumble forçado, mas se não fosse por isso, parar o ataque do Vikings, o Niners não conseguiu parar, né? Foi bastante preocupante essa atuação. Sim, o Fred Warner que... Uma grande atuação aí, foi um bom ponto. Eu tava aqui na pauta que eu ia destacar mais pra frente, né? Acho que é difícil você ver um linebacker ter um impacto tão grande no resultado de uma partida como o Fred Warner teve, né? Eu acho que se esse jogo foi próximo, foi justamente por conta do desempenho do Fred Warner, né? Mas foi um jogo também que o Nick Bosa chegou a deixar a partida machucado, o Justin Jefferson deixou a partida machucado, que também é algo que preocupa. E os Vikings jogaram muito tempo sem o Justin Jefferson e ainda assim conseguiram manter, né, o desempenho. Você que é o único torcedor dos 49ers que eu conheço que é hater do Kyle Shanahan, o que você achou do desempenho dele, né? Porque, assim, de novo, leve em consideração que o Vitor é um baita hater do Kyle Shanahan. Mas o que faltou aos 49ers pra vencer um time que é um adversário inferior? É um time que a gente não imagina que vai brigar pela NFC. O 49ers é um dos favoritos da NFC. Mas o que aconteceu no plano de jogo do Kyle Shanahan? O Galileu também foi perseguido, por falar a verdade. Cara, eu acho que a primeira coisa é a seguinte. Ano passado, uma parte da narrativa do Niners, até usada contra o Brock Purdy, era tudo fácil, né? Eram jogadores livres, eram caras vencendo 1 contra 1, um cobertor curto da defesa. Isso é uma coisa que absolutamente não está acontecendo nesse ano até agora, né? Primeiro que você tem o Ayuk vindo aí desse holdout ridículo, perdeu a off-season toda, não tá conseguindo criar separação. Ele tá em greve ainda, né? Ele tá fazendo greve ainda, né? Pelo visto, acho que ele quer aumento do salário. O McCaffrey não tá jogando, obviamente, faz muita falta. E aquela coisa, corrida, o Mason tá correndo muito bem, mas parte do que fazia o Niners ter tanto dessas jogadas fáceis, que a gente chama, era justamente que é aquela coisa, escolhe seu veneno. Porra, você vai marcar como é que você vai marcar o McCaffrey no jogo aéreo? Você tem que ligar pra isso. Pô, mas o Ayuk, se você deixar ele no mano a mano, ele vai ganhar contra a marcação homem a homem. Como que você balanceia todas essas coisas? Esse é o desafio. Agora, você não tem o McCaffrey e o Mason, por mais que estejam jogando bem, correndo, não é um cara que comanda a atenção no jogo aéreo. O Ayuk não está conseguindo separação, então ele não está nem puxando ajuda e nem conseguindo as jardas, né? Aí o que acontece? Você tem que... E o Deebo Samuel não é um cara que... É um cara de separação, né? Ele é um cara de jardas após a recepção, ele tá até jogando bem. Mas o Niners não tem ninguém que separe. Esse é o problema do Niners hoje. Aí a solução, nesse caso, vira o George Kittle. Mas parte do motivo de que ano passado o George Kittle não foi tão bem assim, entre muitas aspas, né? É porque ele estava sendo muito usado como bloqueador, porque a linha ofensiva do Niners é muito ruim. Esse jogo o Niners precisou tirar ele mais pra receber, e a linha ofensiva foi um desastre, que nem foi o ano passado inteiro, né? E mesmo, assim, mesmo de modo geral, essa é a parte mais tática da coisa, mas mesmo a parte de feeling, nada veio fácil pro Niners. Mesmo as jogadas que davam certo, era o Purdy tendo que jogar com alguém na cara dele, ou tendo que escapar do pocket e criar alguma coisa, era uma recepção contestada, era um teco quebrado. Nenhuma jogada veio fácil pro Niners, e isso é muito preocupante, porque supostamente esse é o superpoder do Kyle Shanahan, né? Eu tive a mesma impressão que você. Toda vez que cortava no Red Zone, era uma recepção absurda do Deebo Samuel, uma recepção absurda passe perfeito do do George Kittle, né? E
E o Brock Purdy foi muito pressionado, né? 6 sacks. Eu acho que ele jogou muito bem, pra falar a verdade, dado o fato de que ele tava, assim, pode ver, muitos desses passos que ele completou, ele tava tendo que criar sozinho mesmo, porque era sair do pocket, era ganhar tempo, e muitas vezes não tinha ninguém livre mesmo. Então, ele teve seus erros, claro, a interceptação, um pouco de azar, mas foi um passe ruim. Teve aquele fumble que a bola escapou na mão dele, que foi ruim também, mas eu acho que se o Niners chegou no final com chance, foi muito por causa dele, porque ele fez acontecer onde muitas vezes não tinha nada pra acontecer. Sim, né? concordo. E assim, muito disso, a meu ver também, assim, obviamente mérito da defesa do Vikings, né? Que foi uma defesa muito boa ano passado. É uma defesa, não só ela é muito boa, mas ela é muito difícil de se jogar, porque ela é muito diferentona, né? Ela tem muita jogada com, sei lá, 8 caras na blitz, ela tem jogada com 3 caras. Eles são muito agressivos e eles mudam muito as jogadas, né? Então é uma defesa difícil, mas é aquela coisa, supostamente o forte desse ataque era que você consegue jogar contra defesas difíceis. E até agora a gente teve uma boa atuação, mas nada espetacular contra o Jets, uma defesa boa do Jets. E uma atuação, na minha opinião, bastante decepcionante contra a defesa do Vikings. Então, some a isso as dificuldades defensivas. Eu fiquei bastante preocupado com esse jogo, tá? O McCaffrey não vai voltar tão cedo, o Ayuk, sei lá quando vai entrar em forma, vai voltar a ser um fator no jogo. E assim, a gente falou muito ano passado sobre, não, o Purdy é fruto do sistema, das suas armas. Por que a gente não tem esse discurso sobre o Kyle Shanahan? Eu acho que o Purdy, ele tá fazendo um começo muito bom de temporada. Eu tive a mesma impressão que você, que eu achei que ele fez um jogo muito bom. Ele teve que compensar muita coisa, né? E méritos pro Brian Flores, que é um excelente, um baita coordenador, excelente coordenador defensivo e fez um ano muito bom na última temporada e tá fazendo um ano muito bom. E você vê, essa defesa dos Vikings é aquela clássica defesa que joga melhor do que a soma das peças, né? E acho total. Que é bem importante pra avaliar um... E vale destacar, tem peças melhores que ano passado agora. Sim. Então ainda um adicional, né? Sim, e acho que é uma boa forma de você medir se o coordenador defensivo é talentoso ou não, né? Se ele joga acima do que você espera com as peças, e ele é exatamente isso. Vitor, muito obrigado pela sua Posso fazer um último destaque Claro, aqui? por favor. Eu esqueci o nome dele. O wide receiver número 83 do Vikings teve uma baita partida. O Jalen Naylor? Isso, baita partida. Fiquei muito impressionado. Especialmente ter conversão de terceira descida. Uhum. E o Sam Darnold também, né? Vamos elogiar o Sam Darnold. Sim. Que realmente... A interceptação foi uma grande jogada ali do Fred Warner. Foi uma das minhas melhores takes, né? Vitor. Até você vai saber apreciar, né? Porque eu falei que atrapalha o futuro dos Vikings o J.J. McCarthy se machucar, mas o Sam Darnold, pro agora, eu acho que não afetaria a possibilidade de vitórias e derrotas pra equipe. E só lembrando, eu até coloquei Minnesota nos playoffs. Aí, o Vitor também tá do lado certo da história. Não fui tão longe assim, mas o Sam Darnold tá jogando muito bem, tá se garantindo mais um lugar ali pra ser um QB ponte em 2025, pelo menos. Mas, Vitor, brigadão aí, boa noite, valeu pela participação. Boa noite pra quem, Gabriel? Um abraço, cara, tchau, foi um prazer. O Washington Commanders derrotou o New York Giants por 21-18, um jogo extremamente atípico, porque de um lado você teve um time no Washington Commanders que chutou 7 field goals, os 21 pontos vieram de 7 field goals do Austin Seibert, parabéns pra ele, enquanto o New York Giants, 18 pontos, você pode pensar, múltiplo de 3, devem ter sido 6 field goals, mas não, os Giants não acertaram nenhum field goal. O que aconteceu foi que o kicker da equipe, o Graham Gano, se machucou no kickoff inicial, né, no chute inicial, e os Giants não tiveram kicker na partida, né, então os Giants foram para quartas descidas ao invés de chutar field goals, tentaram um extra point, que o punter da equipe, o Jamie Gillan, errou, e aí um parênteses, cara, eu falo isso há algum tempo no podcast, eu acho inaceitável o punter de um time da NFL não conseguir quebrar um galho como kicker e vice-versa. Os caras eles não passam 12 horas todo dia assistindo tape dos outros special teams. Me desculpa, eles têm um trabalho muito pequeno. Chutar a bola. Um chuta a bola de baixo pra cima e o outro chuta a bola com a bola no chão, segurando pelo outro jogador. Pra mim é inaceitável, numa situação como essa,
o punter dos Giants não conseguir ser um cara... Eu não tô dizendo pra ele chutar um field goal de 52 jardas com vento contra, nevando pra vencer o Super Bowl. Mas pra chutar um extra point, ele não tem capacidade. Pra mim, é inaceitável isso. Eu sempre quando acontece esse tipo de situação, eu falo sobre isso. Por exemplo, a gente lembra... Não sei se foi no ano passado ou no retrasado, o kicker dos Chiefs, o Harrison Butker, se machucou. E quem chutou field goal foi o Justin Reed, que é o safety da equipe. Como que o punter não pode ser ali um kicker emergencial? Como que ele... O trabalho do cara é chutar a bola. Como que ele não é capaz de chutar extra point? Obriga os Giants a ter que ir pro conversão de 2 pontos toda vez, conversão de quarta descida toda vez, ao invés de chutar um field goal que colocaria a equipe na frente ali na reta final. Pra mim é bizarro, pra mim é muito bizarro, isso me irrita profundamente. Nenhum dos dois times conseguiu sair de campo consistentemente, os dois times tiveram drives longos, os Commanders tiveram muitos problemas na red zone, então até as 20 jardas finais eu achei que o Jayden Daniels jogou bem, mas na reta final ali do campo ele não foi bem, a equipe correu muito bem com a bola, com o Brian Robinson, né, 123 jardas em 17 carregadas, mas a equipe não conseguiu terminar drives. Enquanto os Giants, achei que o Daniel Jones jogou bem. Sim, na nota de curva ali, que é o parâmetro do Daniel Jones, foi uma boa atuação para ele. Teve 2 touchdowns, ele conectou muito bem com o Malik Nabers, 10 recepções, 127 jardas, 1 touchdown. Teve uma quarta descida que o Malik Nabers dropou, que foi numa situação como essa que eu falei, né? Os Giants tava 18-18 o jogo, os Giants poderiam ir pra frente com o field goal, mas tiveram que ir pra quarta descida. O Daniel Jones, a chamada foi boa, o Daniel Jones encontrou a bola pro Malik Nabers, mas ele dropou, mas em geral ele fez um jogo muito bom. Eu até cheguei a twittar ali que o Malik Nabers, quando ele tiver um quarterback muito bom, ele vai ser colocado ali eventualmente entre os 5 melhores wide receivers da NFL, porque o potencial dele é muito bom. Eu achei que o Devin Singletary correu bem com a bola, tirando o fumble. A defesa dos Giants foi muito mal. A defesa do Commanders também foi muito mal, mas é um jogo de baixíssimo nível técnico, que o destaque negativo pros Giants é a situação de kicker, né? O kicker se machucou, tudo que eu falei. Pro Commanders, bom pra eles que eles têm um kicker confiável, acertar. Por mais que não tenha sido nenhum chute muito longo, o mais longo foi de 45 jardas, pô, acertar 7 field goals é impressionante, né? Mas esse é o lado do copo meio cheio. O copo meio vazio você tem tantas oportunidades na red zone e você não consegue entrar nela, é bizarro, né? Você vê os drives dele, field goal, field goal, field goal, fim do primeiro tempo, field goal, field goal, field goal, field goal. Então foi um jogo de poucos drives e todos os drives do Washington Commanders terminaram em field goal, né? Mas eu fico muito revoltado. Panthers e Kickers, cara, Cairo Santos, pra não dizer que eu tô... Treina punch, pelo amor de Deus. E eu já conversei com o Cairo, ele não treina punch. Se eu não me engano, ele falou que não treina punch. Mas é que ele já foi punter no futebol americano universitário. Cara, treina punch. Treina punch, porque não dá pra ter uma situação como essa, né? E punters, treinem field goals, porque é um absurdo. Pra mim não tem explicação. Não tem explicação pra o cara não ser pelo menos ok fazendo a outra função de chutador do time. O Los Angeles Chargers derrotou o Carolina Panthers em Charlotte, na casa dos Panthers, 26-3. Um jogo sem muito susto. Os Chargers controlaram. O único susto foi quando o Justin Herbert sofreu uma lesão ali, que ele foi pra tenda azul ali na lateral do campo, mas depois ele voltou. A equipe correu muito bem com a bola. J.K. Dobbins foi muito bem, 131 jardas, 219. O Quentin Johnson apareceu com 2 touchdowns. Não foi um jogo espetacular do Justin Herbert. Lançou uma interceptação feia ali pro J.C. Horner, que ele claramente não viu o defensive back dos Panthers, né? Teve o fumble também nesse lance que eu falei que ele se machucou, mas é um jogo que diz muito mais sobre a ruindade do Carolina Panthers, né, cara? E assim, eu fico triste pelo Bryce Young, porque ele parece ser um cara gente boa. Toda entrevista dele ele parece ser gente boa. Ele é um cara que ele pegou a era ali final antes do NIL, né? Então ele não podia receber dinheiro ainda de patrocínio no futebol americano universitário. Ele é um cara que trabalhou, tipo, como entregador o equivalente do iFood lá nos Estados Unidos, quando ele tava na Universidade de Alabama, né? Então, é um cara esforçado, mas ele não tem condições de jogar na NFL. E vai ficando cada vez mais claro.
Espero que ele consiga ali melhorar o suficiente para ser reserva por um tempo, ganhar um dinheirinho e tal. Ele já, por ser a primeira escolha geral, ele já recebe um dinheiro bom, mas não tem condições. 18 de 26 para 84 jardas, uma interceptação completamente sem condições e... Claro, ele é o único problema dos Panthers? Não, mas a linha ofensiva melhorou, os alvos melhoraram, não era pra ser esse desastre, porque ele não tá jogando mal, ele tá jogando historicamente mal. O Bryce Young, assim, não é que o Bryce Young é um dos piores quarterbacks da NFL, não é nem que o Bryce Young é o pior quarterback da NFL, que ele é atualmente. Ele tá sendo um dos piores quarterbacks do século XXI na NFL, que é completamente bizarro se você pensar que é a primeira escolha geral do draft. É um cara que eu e muita gente achava que ia ser especial, né? E eu tava conversando com um amigo que tem muitos... é plugado com o mundo de dentro da NFL, ele tem conexões em vários times e tudo mais, e o que o Carolina Panthers... O Carolina Panthers está extremamente decepcionado porque o Bryce Young treinou muito bem. Ele fez passes que ele não mostrou ainda na NFL, mas nos treinos ele mostrou uma evolução, o time estava animado para a temporada 2024 dele, e é um Bryce Young tão ruim ou até pior do que o do ano passado. Então é muito decepcionante. Se você é torcedor do Carolina Panthers, você tem motivo para ficar triste, porque o Bryce Young é um desastre completo, um dos maiores, assim, mais do que Zach Wilson, inclusive, Josh Rosen, é um negócio realmente que eu... Assim, no reino de possibilidades, você imagina que um quarterback pode vir a ser ruim. Mas ele, se você pega... Você simula ali, sei lá, 4 milhões de vezes, como o Doutor Estranho fez no Vingadores, esse é o pior cenário possível pro Bryce Young. Eu não sei se tem como imaginar que ele poderia jogar pior do que ele tá jogando. Pra encerrar essa parte 1, a gente vai falar sobre os jogos do segundo horário Sunday Night Football na parte 2, não deixe de escutar. O Cleveland Browns derrotou o Jacksonville Jaguars por 18-13 em Jacksonville. O duelo entre dois quarterbacks decepcionantes da Universidade de Clemson, né? O Deshaun Watson e o Trevor Lawrence, ambos foram campeões universitários pela Universidade de Clemson, né? O Trevor Lawrence substituiu o Deshaun Watson. Teve um ano ali entre os dois ainda, né? Mas o Deshaun Watson foi campeão na temporada 2016. Depois ele foi pro draft. Aí o Trevor Lawrence é campeão com o Clemson na temporada 2018, né? E os dois, claro, caminhos completamente diferentes, né? O Trevor Lawrence não cometeu crimes fora de campo como o Deshaun Watson, mas os dois jogaram muito mal. O Trevor Lawrence, ele melhorou na reta final ali, até os Jaguars esboçaram uma reação, mas os Browns conseguiram segurar muito por conta da defesa. O Myles Garrett jogou muito bem, forçou fumble, sack e tudo mais, e cara, o Deshaun Watson é isso, a gente já falou bastante sobre ele, né? O Trevor Lawrence, que acho que o fogo tá crescendo embaixo, né? Ali a cadeira tá aquecendo. 14 de 30 passes é ridículo, né? Para 220 jardas. Ele teve um avanço longo de 66 jardas com o Brian Thomas Jr., que foi muito mais Brian Thomas Jr., né? Tudo bem, teve um touchdown dos Jaguars que foi anulado por uma falta ali de legal shift, né? Movimentação pré-snap legal, mas, cara, esse time dos Jaguars é extremamente decepcionante. Eu não acho que o Doug Peterson é um treinador ruim, mas ele tá fazendo um trabalho péssimo. É o contrário do... Não o contrário, né? Mas nos Browns, o Kevin Stefanski é um treinador muito bom. E o Deshaun Watson é a âncora que afunda esse ataque. Em Jacksonville, o Trevor Lawrence é parte do problema. Mas eu acho que o Doug Peterson tem uma parcela maior, bem maior de culpa que o Kevin Stefanski, obviamente, né? E foi um jogo muito feio. Não recomendo que você assista o condensado durante a semana. Mas é isso, ex-quarterbacks da Universidade de Clemson que estão num buraco aí. O Kansas City Chiefs derrotou o Cincinnati Bengals por 26-25 com um field goal no último segundo de 50 jardas, graças a uma das faltas mais idiotas da NFL na temporada. Eu ia falando século XXI, mas aí também eu acho que seria um exagero, né? Uma interferência
que deu a primeira descida ao Kansas City Chiefs numa 4ª para 16 do Anthony, defensive back do Cincinnati Bengals. Os Chiefs sobrevivem a um jogo que foi uma das piores atuações recentes ofensivamente do... Não ofensivamente, do Patrick Mahomes individualmente. Eu achei que ele fez um jogo muito ruim. Não achei que os Chiefs tinham um bom plano de jogo. E aqui para falar comigo sobre essa partida, meu amigo Lucas Vital, que ele comanda o perfil que vocês devem conhecer, o quarterback ruim, em todas as redes, Blue Sky, Threads, Instagram, Twitter, quem sabe, de volta um dia. Lucas, você concorda com essa minha definição de que foi uma das piores atuações do Patrick Mahomes, pelo menos em algum tempo? Boa noite, galera. Boa noite. Aqui extremamente feliz, extasiado com esse jogo, por causa do resultado, não por causa da atuação. Eu concordo 100%. Eu acho que vai além das coisas mais óbvias. Vai além das 2 interceptações que deveriam ter sido 3. Vai além das bolas que ninguém entendia o que estava acontecendo ali. Acho que a presença de pocket dele foi muito ruim mesmo. Ele fugiu algumas vezes de pockets limpos, e depois no final do jogo a gente viu ele tentando ficar em situações onde o Trey Hendrickson já tinha batido o Suamataia, né, que também teve um jogo bem ruim, sofreu ali contra o Trey Hendrickson. E cara, o Mahomes tem esses jogos. É estranho, não sei explicar bem o porquê, mas ano passado ele teve um jogo muito parecido contra os Broncos, que os Chiefs perderam na reta final da temporada, e ele tem essas partidas onde parece que dá tela verde e, bom, no fim a gente ainda conseguiu vencer o jogo, porque a defesa é outra história, mas é realmente uma partida muito ruim o Mahomes. Seja por qualquer que seja o motivo, o Luan Arumo parece conseguir entrar na mente do Patrick Mahomes, né? Ele confunde bastante o Mahomes, tanto que a primeira interceptação ele não viu o linebacker do Cincinnati Bengals, que foi um baita de um erro também, né? Porque não tem como não ver, né? Quer dizer, tem como, porque o Mahomes não viu, né? Mas foi um erro, claro, mas seja por qual for o motivo, o Luan Arumo, que é o coordenador defensivo dos Bengals, sempre faz um trabalho muito bom contra o Patrick Mahomes. Por outro lado, a defesa do Steve Spagnuolo foi o grande destaque, né? E mais uma vez, eu achei que... Não sei se você teve a mesma impressão que eu, Lucas. Eu achei que quando era um duelo do ataque dos Bengals contra a defesa do Kansas City Chiefs, parecia pra mim um futebol americano de mais alto nível do que o inverso, porque eu achei que o Mahomes jogou muito mal, muito por conta do que a defesa dos Bengals apresentou, mas eu achei que o Burrow fez uma boa partida, mas contra uma defesa muito bem preparada. E que matchup do Trent McDuffie contra o Ja'Marr Chase, né? Aquele meme, Trent McDuffie chegou em casa hoje e foi esvaziar os bolsos, né? A foto do celular, da carteira, da chave e do Ja'Marr Chase, né? Porque, se eu não me engano, pelo menos teve uma recepção do Ja'Marr Chase contra o Trent McDuffie, que foi a que ele perdeu a cabeça e acabou levando a falta de conduta antidesportiva. Mas eu achei que, mais uma vez, o Steve Spagnuolo entrou com um plano de jogo incrível para desacelerar esse ataque dos Bengals, que estava sem o T. Higgins. Eu acho que eu primeiro vou dar umas flores pra um cara que eu não gosto de o Zac Taylor. Eu não acho ele não achava ele até um pouco tempo atrás uma baitamente ofensiva, mas eu achei que hoje ele veio com um plano de jogo muito bom. Eu também não acho, mas eu acho que hoje ele fez um trabalho muito bom. Os Bengals vieram completamente preparados para bater dos Chiefs, principalmente no primeiro tempo, que a gente chama de hot route, né, que são as rotas mais curtas pro lado da blitz, onde normalmente com um buraco no campo. Se reassistir o jogo, eu tenho certeza que dá para perceber isso. O Zac Taylor veio com um plano de jogo um pouco mais preparado, mas ele não contava com o fato, com duas coisas. Primeiro, eu puxei essa estatística antes da gente começar aqui. O McDuffie alinhou contra o Ja'Marr Chase em 17 dos 38 snaps que o Ja'Marr Chase teve hoje. 4 deles foram em press e ele cedeu uma recepção para 4 jardas em 2 alvos na direção quando ele estava como principal marcador. Então, realmente foi uma partida alta do McDuffie, que é All-Pro, não é por nada que ele é All-Pro, né? E o Spagnuolo
se ajusta de uma maneira muito impressionante. Tem uma blitz ali acho que no final do terceiro, no começo do último quarto, que é do Shamari Conner, onde ele consegue o saque no Joe Burrow, que é uma blitz linda. Eu até postei lá no Buscar, NFL me manda o alternativo agora que eu preciso dissecar isso. É uma coisa que pouquíssimas mentes conseguem pensar em fazer isso, e o Spagnuolo tá realmente em outro nível. Eu espero que nenhum time queira entrevistar ele para ser técnico, ok? Deixa ele em Kansas City, tá ótimo do jeito que tá. A defesa jogou bem demais, como tem jogado. Uhum. E se o ataque não tivesse feito tanto turnover, eu acho que os Bengals não tinham feito 20 pontos hoje. É verdade, né? Porque foram 2 interceptações e um fumble, né? Do Carson Steele, que pra mim é o novo Danny Woodhead, né? O running back cabeludo é o novo Danny Woodhead, né? Não tem muito jeito quanto a isso, não. Mas eu achei que a defesa realmente fez um trabalho muito bom, porque quem viu o jogo sabe que o Joe Burrow não jogou mal, né? Ele caminhou em direção a alguns sacks, sim, mas ele não jogou mal. Foi realmente o Trent McDuffie colocando o Ja'Marr Chase no bolso, né? E foi claramente aquele caso, né? Pô, se o Andrei Iosivas e o Mike Gesicki vão nos vencer, beleza. Mas a gente não vai deixar o Ja'Marr Chase nos vencer, né? Exatamente. E não deixou, né? Eu acho que ainda teve também o Fumble Six, né? Que na hora eu achei que não tinha sido, né? Mas tem um replay muito bom que mostra que a bola já tinha escapado da mão do Joe Burrow, né? Mas é até bom se os Bengals vencem esse jogo, né? Toda a questão do Burrowhead, né? De ser a casa do Joe Burrow e tudo mais, né? Claro, os Chiefs venceram ali no estouro do cronômetro, né? Mas ainda assim, é um jogo que, sinceramente, Lucas, a minha intenção era, acabando o jogo, se os Chiefs tivessem perdido, era ver o quanto que iam cair as odds dos Chiefs pra vencerem o Super Bowl, pra pegar um valor. Porque pra mim foi um jogo bem atípico do ataque. Eu não vi nada que me preocupe a longo prazo, né? Mas eles acabaram vencendo. Mas te preocupa alguma coisa? Porque eu sei, não foi uma atuação boa ofensiva na semana 1. De novo, não foi uma boa atuação ofensiva. A equipe não vai ter o Hollywood Brown na temporada, né? Que era um cara para o qual a gente olhava assim, o wide receiver, né? Pô, ele vai acrescentar aí uma dimensão. Mas eu acho que foram jogos atípicos e não me preocupa. Eu acho que é um ataque que a gente já viu várias vezes se encontrar ao longo do ano e eu não tenho preocupação. E você como torcedor? É difícil falar sobre preocupação, porque até falando de uma posição muito única como torcedor dos Chiefs, a temporada regular não importa muito pra Kansas City. Importa o seed, não é muito né? única, não. Tem um monte aqui no Brasil hoje em dia, né? A gente quer pegar a primeira seed e tal, mas fora isso, eu espero que o ataque jogue bem nos playoffs. Eu não acho que os Chiefs vão jogar partidas muito piores do que eles jogaram hoje contra nenhum outro time. Se você olhar no calendário, tem algumas defesas muito boas ainda pelo caminho, mas também não são todas, sabe? Então eu realmente acredito que, eu até postei isso, vencer hoje é importante, porque os Chiefs têm mais uns 4, 5 jogos bem de temporada, e eu acho que o ataque eventualmente, o Xavier Worthy vai pegar o ritmo da NFL, que claramente ele ainda tá naquela de vou correr rápido reto. Posso fazer um parênteses aqui, rapidinho? Pode. O Cameron Bridge Taylor, né? Cameron Bridge. Cam Taylor Bridge. Ele falou exatamente isso do Xavier Worthy durante a semana, né? Que ele é muito rápido, consegue correr em linha reta, mas não muito mais do que isso. E muita gente, tipo eu, fez piada, né? Tipo, vamos apostar aqui a casa no over do Xavier Worthy, aquele tipo de coisa, né? O Xavier Worthy não teve um bom jogo. E o Cam Taylor teve... Cam Taylor Bridge, falei errado de novo. O Cam Taylor Bridge teve uma das interceptações mais absurdas que eu já vi na minha vida. Com certeza. Não é exagero, porque ele fez basicamente a recepção do Odell Beckham de 2014, mas interceptando o passe com uma mão só. Foi absurdo. Então é um cara que falou... Tudo bem, ele foi queimado no touchdown longo do Rashee Rice. Ele falou e conseguiu. O Xavier Worthy não teve um grande jogo, como não foi, eles não marcaram individualmente, não ficaram 1-1 o tempo todo, né? Mas enfim. E ele fez essa interceptação absurda, né? Cara, que lance. Assim, é semana 2, mas eu imagino que vai estar em todas as compilações de lances mais marcantes, melhores lances, melhores jogadas
da temporada da NFL. E eu amo o Cam Taylor-Britt, eu gostava muito dele como prospecto antes dele sair. Inclusive ano passado, quando o Twitter ainda existia, né? Eu coloquei lá no Twitter que eu achava que ele era um cara pra ter um ano de breakout nos Bengals e tal. Eu gosto muito dele, eu acho que ele fez um trash talk ali que é normal diante do jogo. E ele mostrou por que ele é bom pra caramba. Ele é um cara muito alto, muito longo, né? Muito comprido. Mas além do Xavier Worthy eu achar que ele vai melhorar com o passar da temporada, que é o natural, o Rashee Rice também estava fazendo muita coisa ano passado. O Suamataia também teve outro jogo muito ruim, e claramente é um cara que tem o suficiente ali fisicamente para ser um bom left tackle na NFL, mas ele não pegou o ritmo contra alguns dos principais edges, e eu acho que ele vai melhorar com o passar do ano. Então o ataque vai ser melhor, e a defesa só tem que se manter nesse nível. Então, realmente, não tenho grandes preocupações. Só o Pacheco que saiu no final do jogo machucado, parece uma lesão no tornozelo. Tem que ver quão ruim isso será. Porque se for uma lesão muito séria, aí sim eu começo a ficar um pouquinho preocupado com o ataque. O último ponto é que o Trey Hendrickson realmente fez um grande jogo, né? E a quantidade de falta que ele forçou também, né? Além dos 2 sacks que ele conseguiu. Mas é isso, né? Os Bengals jogaram melhor, pelo menos, que jogaram contra o New England. E os Chiefs continuam sendo o Kansas City Chiefs. Sigam o quarterback ruim nas principais redes. Lucas, muito obrigado pela participação. E o Lucas, que nos conhecemos pessoalmente lá no jogo da NFL, lá na Neoquímica Arena. Um grande abraço, Lucas. Fiquei feliz que a gente conseguiu se encontrar. Um grande abraço aí e até a próxima. Fiquei feliz demais, cara. Fiquei feliz demais. Feliz demais com a vitória do meu time também. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E tamo junto. Um abraço. O Arizona Cardinals atropelou o Los Angeles Rams 41-10. Os Rams lidando com muitos problemas de lesão no ataque. A linha ofensiva dizimada. Não tem Puka Nacua. Mas não justifica porque os Cardinals foram extremamente dominantes no ataque. Kyler Murray jogou muito bem e o Marvin Harrison Jr. apareceu. 4 recepções para 130 jardas e 2 touchdowns no primeiro quarto. Depois até o resto do jogo ele foi mais quieto, né? Ele que não teve um bom jogo na semana 1 contra o Buffalo Bills. Foi espetacular. Kyler Murray jogou muito bem. James Conner, running back, continua jogando muito bem. E esse time dos Cardinals, como era a minha expectativa, que ia ter um ataque muito bom. E teve um primeiro tempo muito bom contra o Buffalo Bills. E agora teve um jogo muito bom por 60 minutos contra o Los Angeles Rams. Ali no final já no garbage time. Mas uma atuação muito boa. O Trey McBride apareceu bem também. A defesa, feita as ressalvas aí que eu fiz dos problemas do ataque, jogou muito bem. Teve uma outra recepção longa. Teve uma do DeMarcus Robinson, que o Budda Baker ficou perdido ali, né? O safety da equipe. Claro, o Matthew Stafford ainda é um quarterback muito bom, mas foram 5 sacks, 24 pressões sofridas pelo quarterback dos Rams. E foi um atropelo completo dos Cardinals. E os Rams vão se colocando num buraco preocupante, né? Eles têm 49ers, Bears, Packers. Os próximos 3 jogos não são simples. E o Kanakua vai demorar ainda. A linha ofensiva vai demorar até se recuperar. Então é uma situação complicada. Ainda mais que você tem o Seahawks, que já tá 2-0. Cardinals e 49ers 1-1. Mas são times competitivos. Então os Rams era meu palpite pra final da NFC. E eu não contava com essas lesões logo de cara. Mas mérito pros Cardinals. Jonathan Gannon fazendo um bom trabalho. E os Cardinals é um time que deu alguns sinais positivos na primeira temporada do Jonathan Gannon, no ano passado. E eu tô gostando do que eu vi até agora, né? Claro que foi um exemplo extremo, né? 41 pontos contra os Rams. Mas o Kyler Murray parece ter voltado a ser o Kyler Murray, né? Não só passando a bola, mas correndo também. Antes de passar pro Sunday Night Football, o Pittsburgh Steelers venceu o Denver Broncos por 13-6 jogando em Denver. Eu tenho visto muitos elogios ao Justin Fields, ouvi durante o jogo. O meu amigo André Lima, do On The Clock, do Piadas NFL, e mais um monte de projeto. O cara que comentou o jogo de futebol americano universitário na ESPN recentemente. Um grande orgulho ver a carreira dele crescendo. Ele me mandou uma mensagem falando: falei no teu podcast que o Justin Fields ia se dar muito bem no ataque do Arthur Smith e tal. Assim, ele jogou melhor, mas eu ainda acho que ele não jogou bem. Eu acho que ele estabelece uma barra bem baixa, que ele ultrapassa, né, o Justin Fields. 13 de 20, 117 jardas, um touchdown. Eu acho que os Steelers não deveriam colocar o Russell Wilson quando ele estiver recuperado
da lesão, mas ainda assim não dá pra culpar, porque eu acho que se eles fizerem isso, porque o Justin Fields eu acho que ele não fez o suficiente pra abraçar, né, mas a defesa dos Steelers jogou muito bem. O Bo Nix tem sido um desastre, 2 interceptações nesse jogo, né, ele já teve turnovers na partida da semana 1 contra o Seahawks, né, já são 4 interceptações ao todo, 20 de 35 para 246 jardas, nenhum touchdown. Eu sei que o Sean Payton falou sobre, o time tem que melhorar ao redor dele, e é verdade, né, o time do Broncos é muito ruim, mas o Bo Nix é grande parte do problema, né, a equipe não consegue correr com a bola, a linha ofensiva é ok, não é boa, mas também não é um desastre, mas é um time que, assim, tá se recuperando ainda do efeito Russell Wilson, né, da troca, do cap hit historicamente alto, dispensando o Russell Wilson, e o que eles mandaram na troca em termos de escolha e ativos e tal. Então a gente sabia que não ia ser fácil competir esse ano pro Denver Broncos, né, mas ainda assim foram 2 jogos bem ruins da equipe, né, e o Bo Nix, claro, tá cedo ainda, mas ele não mostrou muita coisa não, ele não mostrou nada ainda, né, e fale algo bom sobre o Bo Nix, ele é um pouco mais atlético do que eu esperava, né, ele teve 25 jardas, teve uma corrida de 13 jardas e tal, mas os Broncos até esboçaram uma reação ali no final, né, mas enfim, é um time ruim, 2 times ruins, e um deles tá 2-0, que é o Pittsburgh Steelers, né, que é aquela coisa dos Steelers, né, que jogam mal, quando você vê eles venceram 9 jogos na temporada, e não foi um grande jogo contra os Falcons, venceram, não foi um grande jogo contra os Broncos, venceram, 2 jogos fora de casa, e vão receber os Chargers, depois vão jogar contra os Colts em Indianapolis, depois vão jogar contra os Cowboys, depois vão jogar contra os Raiders, depois vão jogar contra os Jets, depois vão jogar contra os Giants, depois contra os Commanders. Então é possível que eles estejam, sei lá, são quantos jogos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos além. Eles podem estar 8-1 em determinado momento. 7-2, né? É a história dos Steelers. E ainda assim eles não vão ser um time bom. Porque não, com o Justin Fields ou com o Russell Wilson é muito complicado. Vamos falar agora sobre o Sunday Night Football. O Houston Texans venceu o Chicago Bears por 19-13. Num jogo horrível do Caleb Williams. Ele terminou com 23 de 37 passes para 174 jardas, 2 interceptações, e o tempo todo parecia que o jogo estava muito rápido para ele. Parecia que ele não conseguia acompanhar a velocidade da defesa do Houston Texans e nem dos próprios wide receivers. Muitos passes atrás dos recebedores, como foi na reta final ali, quando ele tentava o touchdown para empatar a partida, para virar a partida no caso. Muitos passes à frente dos wide receivers, e ele tentava esticar jogadas, e claramente ele tá muito longe de poder jogar em alto nível, enquanto o CJ Stroud é um cara muito mais pronto, mentalmente principalmente, logo de cara, né? E a gente viu isso na primeira temporada dele, e a gente continua vendo agora, né? Ele tá sendo espetacular? Não. Mas ele jogou bem, teve uma boa conexão com o Nico Collins, que tá jogando muito bem, que terminou com 8 recepções para 135 jardas e um touchdown, e fez o suficiente contra uma defesa dos Bears muito boa, né? A defesa dos Bears manteve a equipe no jogo, conseguiu limitar, por exemplo, os Texans atropelaram os Colts pelo chão na semana 1 e terminaram com apenas 75 jardas no jogo desse domingo à noite, né? Conseguiu segurar muito, o CJ Stroud não cometeu erros, sim, interceptações e tudo mais, mas conseguiu segurar, conseguiu fazer o feijão com arroz, porque nem isso. O Caleb Williams do outro lado, ele queimou o feijão, queimou o arroz e jogou a panela pela janela, né? Basicamente foi o que ele fez, e ele... É difícil imaginar que ele pudesse, assim, dentro das expectativas dele, porque é sempre dentro da expectativa, né? Ele não jogou tão mal contra o Bryce Young, por exemplo, mas dentro do que o Caleb Williams prometia, ele não poderia ter jogado pior nesses 2 jogos, né? Não teve nenhum sinal, e essa coisa, eu vou voltar a bater nesse ponto da velocidade do jogo.
A gente vê muitos jogadores falando sobre isso na segunda temporada. Quarterbacks, inclusive. Principalmente quarterbacks. Que, agora eu tô enxergando o jogo mais devagar e tal. O jogo é muito mais rápido do que o futebol americano universitário, né? Você tem, sei lá, milhares de jogadores no futebol americano universitário, né? E todo ano são 250 deles que vão pra NFL, né? Então, os melhores times do college football têm 10, 15 jogadores que vão entrar na NFL, né? Então você tá num nível ápice de atleticismo, inteligência, velocidade, força e tal. E o Caleb Williams claramente está sentindo, né? O Caleb Williams está muito longe. Ele não tem uma boa comissão técnica, o que atrapalha também. O Matt Eberflus não é um bom treinador, mas eu me sinto seguro de dizer isso. Ele não é um bom treinador. O Caleb Williams não foi bem protegido, mas ele chama muito sack, porque ele tá indeciso no pocket e aí dá mais tempo da pressão chegar, e você vê as interceptações dele foram ele tentando fazer mais do que deveria, e principalmente a segunda, né, que ele estica a jogada, depois faz um passo horrível que o Darius Stingley intercepta. Então, assim, os Bears sobreviveram no jogo 1 porque era o Titans. O Texans é um time melhor e eles não conseguiram fazer o mesmo. Os Texans não encantaram tanto na semana 1 quanto na semana 2, né? E não pegaram um calendário absurdamente difícil, né? Eles vão enfrentar os Vikings, que mostraram sinal de vida nessa semana 2, na próxima rodada. Depois os Jaguars, que não mostraram sinal de vida ainda. Aí depois o Buffalo Bills, né? Aí é um jogo já mais difícil. Os Texans precisam jogar melhor, e eu acho que eles podem jogar melhor. Acho que eles vão chegar lá. E aqui foi como eu falei, né? O CJ Stroud, quando você tá do outro lado do Caleb Williams cometendo tantos erros assim, o melhor é você não cometer erros também, né? Não dar oportunidades. E ainda assim, os Bears tiveram chances ali, ainda, né? E o Caleb Williams não completou um passe de mais de 11 jardas, né? Teve um no final, na verdade. Foram 2 passes de mais de 11 jardas, de 37 tentados. Não tem como você ter um ataque funcional dessa forma, né? Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes, parte 2 chega ao fim. Não deixe de participar da promoção. Manda lá, quero receber. O link tá na descrição. Você aperta, abre lá a conversa no WhatsApp. Me adiciona aos contatos. Se você não adicionar os contatos, você não vai receber as mensagens e você não vai participar do sorteio do Pix de R$100. E é o que eu expliquei na parte 1. Eu não tô fazendo isso aleatoriamente, né? É muito importante ter múltiplos canais de contato. Primeiro que você pode me mandar mensagem lá. Eu vou tentar responder todo mundo que me manda mensagem. E eu sempre sou muito sincero com vocês, né? 3 anos atrás, eu percebi que eu tinha o Twitter e meu Instagram era muito fraco e eu mal tinha TikTok, né? E eu precisava diversificar as minhas redes, porque eu lembro com o FA hoje, a gente começou postando os textos diretamente no Facebook e depois a gente passou a postar link pro site. E tava indo muito bem. E tem um determinado momento que o Facebook muda o algoritmo deles para promover menos links que mandavam as pessoas para fora do ambiente do Facebook. E despencou os acessos. A gente demorou muito a se recuperar, né? E era um problema lá, porque a gente dependia muito do Facebook. E no Cara dos Esportes, eu dependia muito do Twitter no começo. Graças a muito trabalho e um pouco de sorte também, porque meu conteúdo em vídeo explodiu no TikTok e no Instagram, eu consegui crescer muito meu perfil no Instagram e cresci muito meu perfil no TikTok, que hoje são muito maiores que o meu perfil no Twitter. Ainda assim, o Twitter é muito importante. E o que aconteceu? O Twitter foi bloqueado aqui no Brasil. Não vou entrar no mérito da discussão, né? E aí, se eu tivesse só o Twitter, eu teria ferrado. Seria um golpe muito duro. E o mesmo pode acontecer. O Instagram pode morrer daqui, 6 meses, o pessoal para de usar. O TikTok, idem. Pode surgir uma outra rede social que eu demore, eu não consiga me estabelecer e tal. Então, por isso que é importante o WhatsApp, né? Pra eu ter esse canal com vocês,
para eu conseguir divulgar o meu conteúdo, e é muito importante. Então é essa a explicação. Eu tô sendo 100% sincero, e você que já se inscreveu, já recebia no outro WhatsApp, eu perdi aquele número, então eu tô com um número novo, você precisa se inscrever novamente, e eu tinha parado de divulgar tanto esse serviço, mas é algo que eu preciso. E o fato do Twitter ter sido bloqueado no Brasil me fez lembrar, pô, Gabriel, o Instagram e o TikTok estão muito bom, estão ótimos, mas daqui a um ano nunca se sabe. Então, vamos lá, pessoal, dá aquela moral, manda quero receber, me adicione aos contatos, e você pode ainda ganhar um sorteio de um Pix de R$100. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau!